A temática de hoje é culpa e vergonha. Quando a gente traz a ideia de discutir culpa e vergonha, a gente está falando de duas emoções que são basilares nas mais diversas sociedades. E aí, para a gente começar a pensar junto aqui, tá certo? Você já vivenciou alguma situação, por exemplo, de muita culpa? Você sentiu já muita culpa, né? Uma culpa avassaladora dentro de você? Você já passou por isso, não é? Do que a gente chama muitas vezes de ressaca moral. Você já teve uma ressaca moral tão profunda a ponto de te abater mesmo, né? Você fica como se fosse uma ressaca etílica, né? Alcoólica, né? Você já passou por uma situação como essa? Você já sentiu uma vergonha extrema, né? Assim, a ponto de te impedir de sair de casa, de realizar alguns projetos, né? De fazer diversas coisas que você sempre sonhou, tá? Essas são as primeiras perguntas para que você possa se conectar com a discussão de hoje, né? Você possa pensar na sua própria vida, na sua própria existência, aquilo que você já experienciou no campo da vergonha, no campo da culpa, para que a gente possa começar, vamos dizer assim, a separar esses dois aspectos. Bom, primeiramente, vamos começar pela culpa, tá? A culpa, certo? É vamos dizer assim, um estado que nos surge a partir do momento que a gente entende que uma ação nossa, uma atitude nossa, fugiu dos códigos morais, éticos, vamos dizer assim, valorativos, humanos, a tal ponto da gente imaginar que a nossa atitude feriu alguém. Beleza? Bom, tô falando... Vamos lá. Tô falando que a live tá travando, mas acho que daqui a pouquinho pode ser a conexão daqui, mas já tá voltando. Tá travando um pouquinho aqui também, mas já a gente se conecta. Novamente, vamos segurando mais um pouquinho, tá bom? A culpa, então, é uma ação da gente avaliando um ato que nós fizemos publicamente. Então, sentimos culpa por imaginar que uma ação nossa possa ter ferido alguém, seja emocionalmente, fisicamente, uma atitude nossa humilhou alguém, desrespeitou, foi caluniosa, ou que uma atitude nossa provocou um mal-estar em alguém. Isso é a famosa culpa, é esse sentimento que nós temos perante o fato da nossa atitude ferir alguém, tá bom? Então, a culpa é algo entre uma atitude que eu tenho no mundo exterior. Já a vergonha é um outro processo, é um processo no qual eu avalio as minhas questões, vamos colocar assim, internas, né? O meu jeito de ser, as minhas características físicas, a minha condição social, as minhas fragilidades, as minhas dificuldades. Então eu passo a avaliar a mim mesmo como tendo algo que não seja interessante para o local onde eu existo, bairro, cidade, pessoas próximas, família, para diversas situações. Quando eu me entendo que eu não sou interessante, eu passo a ter a ideia da vergonha. Ou seja, eu quero me esconder, eu quero me clausurar essa minha característica que eu não quero que as pessoas vejam. Então, esse ponto que nós chamamos de vergonha, né? Quando você olha para si, entende que existem coisas em você que não merecem ser reveladas para o grande público, né? Para o grande outro, vamos dizer assim. Então, a vergonha é esse processo, né? De, poxa, as pessoas vão avaliar a mim como sendo defeituoso, como não tendo isso, aquilo, como por eu não ser isso, por eu não ser aquilo, por eu não ter, ou por eu ser exatamente isso, por eu ter exatamente aquilo. Então a vergonha é um processo onde eu deixo que o outro, né, imaginariamente, a gente imagina que o outro vai nos avaliar de uma forma muito negativa. E aí, como vocês sabem que meu piso de trabalho vem pela terapia cognitiva comportamental, né, a gente faz uma avaliação onde muitas vezes a nossa forma de interpretar essa avaliação do outro, ela pode estar disfuncional. Muitas vezes eu imagino que o outro, catastrofizo, né, que o outro vai me avaliar de uma forma muito depreciativa, muito negativa, e quando às vezes isso nem acontece, nem passa na cabeça das outras pessoas. Tá certo? Então, esse é o primeiro movimento para a gente colocar em reflexão. Não é? O nosso sentimento de culpa, nosso sentimento de vergonha, em que situações, quando, como, onde, né, em que situações elas acontecem e se elas se repetem, se tem conexões entre essas repetições, né, se elas vêm acontecendo de forma repetitiva em diversas situações parecidas. A gente pode imaginar que existe uma certa conexão, tá? Como, por exemplo, as pessoas que possuem uma ansiedade social,
a fobia social, chamada antigamente, né? Quando a gente fala de ansiedade social, nós estamos falando justamente das pessoas que elas imaginam que em diversas situações que elas vão ser apresentadas socialmente ou expostas socialmente, as pessoas irão ter julgamentos extremamente terríveis sobre elas, a tal ponto de elas entenderem que elas merecem ficar enclausuradas para proteger-se de uma possível avaliação negativa do outro. Veja só, uma possível avaliação negativa do outro. E isso soa um tanto quanto irracional para quem não passa por uma situação como essa. Então, a gente já começa então a colocar aí em movimento, tá certo? A perspectiva da vergonha, e quando muitas vezes essa vergonha ela nos paralisa, porque temos uma análise disfuncional do modo como as pessoas irão responder à nossa existência, às nossas características, ao nosso jeito. Beleza? Isso de uma forma bem objetiva e direta para que você possa se conectar, você possa entender sobre esse assunto e especialmente avaliar a você mesmo, né, o que você vem passando, se você vem passando por um sentimento de culpa ou se você vem cuidando de alguma pessoa próxima, enfim, a você ou tem muitos amigos profissionais aqui, quem você esteja atendendo, que esteja passando por uma situação de uma grande vergonha. Então, é colocar o sujeito em movimento para que ele possa pensar aquilo que produz a ideia da vergonha, se isso faz sentido para a maioria das pessoas e o que tanto é isso que envergonha a pessoa. Tá bom? É tão interessante que quando a gente passa a pensar, para pensar sobre a culpa e a vergonha, a gente vê isso nas mais diversas sociedades. Por exemplo, em uma sociedade japonesa, ela é regida por muitos aspectos voltados para a culpa e a vergonha. É tão forte isso na cultura japonesa que eles imaginam que se a pessoa comete algo que desonra, aí já trazem um valor humano da honra, se a pessoa desonra a família, desonra a sociedade, isso produz uma vergonha a ela tão grande a tal ponto dela pôr fim à sua própria vida. Elas fazem o que chamam de harakiri, ou seja, que é lavar a honra com o extermínio da própria vida. Particularmente, isso eu considero um tanto quanto abominável a gente pensar uma solução trágica dessa para a vida. Né? Isso é uma forma muito extremista como eles se relacionavam, né? E alguns ainda têm essa característica, essa marca cultural. Hoje, na nossa sociedade ocidental, muitas pessoas elas chegam a ter crises depressivas gravíssimas ou de ansiedade grave também, muitas vezes, quando elas entendem que elas estão passando por processos que são muito vergonhosos. E é muito interessante, né, que a gente está vivendo uma era de uma Big Brothercização da vida, né, como se todo mundo tivesse que se expor todo o tempo e a toda hora. Não é? E algumas pessoas sentem que isso é imperativo para todos. Não é para todo mundo, é para quem quiser. E algumas pessoas sentem mal por não estarem fazendo isso, que sentem vergonha por muitas vezes não terem rede social, ou por não estar num processo de hiperexposição. E algumas pessoas acabam tendo uma exposição como essa, mas muitas vezes sentindo que aquilo ali não está sendo bacana, aquilo ali está sendo desonroso para ela também. Bacana? Então, vamos lá, sintonizando aqui. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo a diferenciação entre o que é a culpa e o que é a vergonha, certo? Bom, a gente colocou que a culpa é um sentimento que surge a partir do momento em que eu entendo que a minha atitude, que o meu comportamento, ele feriu alguma pessoa, ele fez vítima a uma certa pessoa. E eu entendo que a minha atitude, ela foi, vamos dizer assim, desonrosa, né? Que ela provocou, né? Que ela não foi ética, que ela não foi moral, que ela não foi bacana. E a partir dessa minha atitude, ela afligiu uma outra pessoa. Eu me sinto culpado por ela estar aflita dessa forma. Isso aí é um sentimento de culpa. Muitas vezes pais possuem sentimento de culpa, né? Muitas vezes quando eles fazem alguma atitude com seus filhos, com seus netos, ou com seu marido, com a sua esposa, enfim, eles têm alguma atitude, imaginam que essa atitude não foi eticamente, ou não foi uma atitude bacana, e sentem o remorso, a culpa, né? Se sentem tristes por terem feito isso, certo? Então é um comportamento meu com o mundo exterior. Já no processo da vergonha, se dá a partir do momento em que as pessoas do campo externo reconhecem uma característica minha que eu imagino que nunca deva ser revelada. Né? Ou algo que é da minha intimidade, que é do meu eu, do meu ser, e que nunca poderia ser revelada. Né? Hoje,
em tempos de virtualização da vida, né? É muito interessante nós acabarmos encontrando com o vazamento de diversos tipos de vídeos sobre as vidas íntimas, né, das pessoas, né? Muitas pessoas têm vídeos íntimos, sexuais, em relações, enfim, que são vazados por diversos meios e a pessoa entra em profundo sofrimento, né, por ter esse tipo de conteúdo vazado. Sente uma vergonha muito grande. Sentem que desonraram os códigos da sua família, né, os códigos morais, da sua religião, muitas vezes, por terem o seu conteúdo revelado publicamente. Então eles imaginam, nossa, como as pessoas vão me olhar agora? Nossa, por que isso aconteceu? Por que eu deixei isso fazer agora? Como as pessoas vão olhar para mim? Essas são as questões que as pessoas que estão passando por vergonha, por terem exposto algo da sua intimidade, elas pensam, né? Como as pessoas vão me olhar, o que elas vão dizer sobre mim, como minha família vai me olhar, o que eles irão fazer comigo. E aí uma série de questionamentos surgem a partir do momento que a pessoa se sente envergonhada. Beleza? Então, posto isso, e avançando um pouco mais aqui na nossa discussão, nós vamos começar então um processo de o que fazer, tá certo? Quando a gente se depara com uma extrema culpa na gente, vergonha na gente e também nas pessoas que são próximas, as pessoas que são importantes para a gente, né? Como nós podemos cuidar dela. Então, a primeira coisa é não invalidar os sentimentos, né? Eu já falei muito isso na semana passada, e especificamente nessa, não invalidar a vergonha que o outro sente. Tipo, para com isso, seja mais sem vergonha, deixa com isso, isso é bobagem. Bom, se produz sofrimento, pode ser bobagem para você que profere esse tipo de expressão, mas para quem sofre, provavelmente não é. Para quem teve, por exemplo, vídeos íntimos sexuais vazados, isso produz uma intensa vergonha de forma extrema, a tal ponto de a gente já ver que algumas pessoas cometeram, muitas vezes, a tentativa de pôr fim à própria vida ao se encontrar com esse tipo de vazamento. Isso é muito sério, isso é muito grave. Entende? As pessoas que produzem um vazamento de um tipo de material como esse. Então vejam só, né? A pessoa sente uma extrema vergonha, uma extrema culpa. Então a gente acolhe no sentido de escutar, de entender. Muitas vezes o sujeito que está passando na crise da vergonha, ele tem uma certa confusão na forma de pensar racionalmente sobre os efeitos. É muito comum as pessoas elas catastrofizarem os efeitos de terem seu material divulgado. Eu estou dando aqui o exemplo do caso do nudes, né? Para quem entrou agora, tiveram um caso, enfim, que teve o nudes vazado, né? E a pessoa está com uma extrema vergonha por conta disso. Então, o processo de acolher, de escutar aquele conteúdo que muitas vezes não faz sentido a priori, né? Muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu nunca mais vou encontrar alguém, minha vida nunca mais vai ficar bacana, coisas ruins vão acontecer na minha vida, as pessoas vão me julgar constantemente, a minha vida está totalmente destruída, nunca mais vai ser a mesma. Então, nesse momento que a pessoa está com uma culpa extrema por ter tido seu material, vamos dizer assim, compartilhado, né, é uma coisa comum que acontece nelas. Então, o processo da gente acolher essa pessoa na sua existência, sofrimento, que ela possa descarregar as mais diversas falas, mesmo que elas sejam irracionais, de acolher isso e trazendo ela para um piso onde a gente considera mais racional, entende? De fato, é devastador para a pessoa, torna-se mais devastador quando, além de ser vítima do vazamento do nudes, vamos colocar assim, as pessoas elas sobrecarregam ela de culpa, né, olha, você quebrou os códigos morais, olha, o que você fez é completamente irresponsável, como é que você faz isso, você perdeu tudo isso, a gente não quer mais se relacionar com você por isso e tal. Então, quando chega nesse tipo de coisa, a vergonha que a pessoa tem de estar passando por isso, ela triplica, certo? Beleza? Estão me acompanhando? Muito bom. Meu amigo Thiago Peixoto acabou de entrar aqui na nossa live, meu querido Thiago Peixoto, um grande amigo, né? Aprendi muita coisa com ele. E vamos lá, vamos continuar, tá? Pegaram esse ponto aí da vergonha, então vamos agora puxar para o aspecto da culpa. Quando a gente para pensar a culpa, a gente está pensando naquela atitude que eu fiz que feriu alguém, na minha avaliação. E muitas vezes o que eu tenho percebido é que as pessoas acabam colando numa certa culpa daquilo que elas não têm responsabilidades. Como assim daquilo que ela não tem responsabilidade?
né? Vamos dizer que você esteja passando uma questão com o teu irmão, por exemplo, na tua casa e tal, enfim, alguma dificuldade que ele vem passando, e isso não é, enfim, de uma ordem que seus pais é que possuem uma hierarquia para fazer intervenção, porque você está na mesma linha, no mesmo patamar do teu irmão, vocês dois são filhos, né? Então, muitas vezes, algumas intervenções, elas são possíveis numa lógica hierárquica entre pais e filhos. Quando você imagina que você como irmão vai ter um poder sobre isso, é muito difícil. Vocês estão no mesmo patamar da lógica hierárquica do sistema familiar, entendeu? Então, muitas pessoas se sentem culpadas porque não conseguem ter um tipo de atitude que faça o outro mudar a situação. E às vezes a responsabilidade é do pai, da mãe, enfim. Isso entendendo que eles dois estejam presentes, enfim, para fazer esse tipo de cuidado, entende? Então, olha só, muitas vezes nós nos sentimos culpados porque nós nos responsabilizamos sobre aquilo que a gente não tem responsabilidade. Aí é um tipo de culpa disfuncional, onde eu tenho que mudar a vida dessa pessoa, eu tenho que resolver isso para ela, mas muitas vezes não tem como você resolver, não cabe a você, você não tem linha hierárquica, você não tem autoridade, você não tem poder, você não tem comando, você não tem forma, você não tem técnica, você não tem instrumentos para fazer aquele tipo de intervenção. E aí é um processo que muitas vezes é extremamente complicado, né? É um tipo de culpa disfuncional, certo? Então, veja só como a culpa ela vai tendo vários aspectos. A gente precisa realmente pensar sobre esse sentimento que vem nos assolando muitas vezes. Bacana? E outras vezes a culpa ela existe porque existe um componente real mesmo. Nós, como seres humanos, numa jornada que nós estamos em busca, enfim, de amadurecer constantemente, às vezes a gente faz coisas absurdas realmente, né? A gente diz coisas absurdas e pode prestar atenção. É tão interessante que muitas vezes as coisas mais absurdas a gente diz para as pessoas que são mais importantes em nossas vidas, né? Seja você já disse isso, eu já disse isso, né? Para as pessoas que são importantes, que são família, enfim. A gente faz isso extremamente, especialmente nos momentos que a gente ainda tem muita maturidade. Não é? Então, a gente sente essa culpa, que eu falei lá no começo da live, da ressaca moral, enfim. Então, essa culpa ela vem. E o que a gente pode fazer com ela? A gente pode colocar, enfim, em perspectiva, tá? Essa culpa que eu tenho, ela vem de onde? O que eu imagino que fez? E o que eu posso fazer para reparar o dano que eu cometi? Vamos dizer que você teve uma imensa briga com um amigo seu de infância, uma amiga sua de infância, que é uma pessoa extremamente importante, uma pessoa que faz parte da sua vida, e aí você disse um monte de coisa para ela, certo? E vem um sentimento de culpa, a sua amiga está extremamente magoada, chateada e tal. E aí o que pode ser feito, tá certo? Porque se você colar só na culpa, ficar colada na culpa e não se movimentar, a culpa também, né, ela não traz a função social que ela tem, né, que é te fazer movimentar e perceber teus erros. Então, muitas vezes é o processo de ir até a pessoa, com uma maturidade, o reconhecimento daquilo que se faz que gera dano a alguém. Isso é um ápice, né, assim, um dos pontos que quando a gente faz isso, é sinal que a gente está amadurecendo bastante. Beleza? Bacana? Pois muito bem, gente. Essa foi a nossa live de hoje.